Boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje, finalzinho de junho. E por ser o mês de junho, nós vamos falar sobre temas contemporâneos. Vamos falar sobre os temas contemporâneos de direito ambiental. Só fixar aqui o nosso tema para quem chegar depois saber sobre o que é que a gente está falando. Nosso convidado de hoje já está aqui conosco, o professor Jorge Alex Atias, que vai nos brindar na tarde de noite, início da noite, com alguns assuntos super relevantes do direito ambiental. Pronto, o professor Jorge Alex já vai entrar. E assim que ele entrar, a gente começa a conversar e eu passo algumas informações, como de praxe. Oi, professor. Tudo bem, Luciana? Tudo ótimo. Só aumentar um pouquinho aqui, fazer os ajustes tecnológicos que a gente precisa. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, em nome da OAB, em nome da ESA. A gente lhe agradece muito, assim como vários professores que passaram por esses meses de isolamento. Essas lives começaram dia 2 de abril e vão terminar amanhã. Inclusive, eu já adianto aqui para quem está nos ouvindo, foi um período aí de quase 90 dias de lives, de trabalho. Eu espero que a gente tenha conseguido atingir um número grande de colegas, advogados e advogadas, cumprindo essa missão da ESA, que é levar a capacitação, o conhecimento aos nossos colegas, que nesse momento tão difícil nós ainda tivemos mais esse desafio de nos atualizar juridicamente no âmbito de assuntos e matérias que surgiam a toda hora e literalmente da noite para o dia com medidas provisórias e outras regulamentações. E aí, hoje, já que nós estamos no mês do meio ambiente, da comemoração do meio ambiente, a gente trabalhou com algumas lives sobre o meio ambiente, fizemos um curso com o professor João Daniel sobre o meio ambiente, e hoje a gente vai encerrar essa comemoração do mês do meio ambiente com a sua live. E aí foi muito legal, porque tu sugeriste essa temática mais ampla, apesar da gente ter um tema muito recente, que é a questão do marco regulatório, do novo marco regulatório do saneamento, que a gente também vai tratar na nossa conversa de hoje. E vamos tratar de outros pontos também, que vai ser muito pertinente, muito importante para todos nós te escutarmos. Muito obrigada. Eu vou falar bem menos, obviamente, estou aqui mediando. E eu queria te perguntar uma coisa. Te incomoda ficar os comentários no teu rosto? Queres que eu tire os comentários ou eu posso deixar? Não, tanto faz. Pode tirar também, porque depois é mais fácil você ler, até porque com essa distância eu não enxergo, então não tem... Então tá, então a gente deixa, porque as pessoas gostam de entrar e mandar um abraço, enfim, olha, a professora Cristina Lourenço entrou, nossa vice-presidente, um beijo, Cris. E aí a gente vai lendo, o que eles fizerem de pergunta eu vou anotando e vou te perguntando para não te interromper nos momentos corretos, tá ok? E lembrar o pessoal que está nos assistindo da nossa dica, que agora até blogueira eu já virei, professor, a dica dos coraçõezinhos que tem que dar lá embaixo para promover a nossa página. Olha aí, os coraçõezinhos, não se esqueçam. Enquanto a pessoa estiver falando, mandem corações para aquecer o nosso coração. Que nessa distância, esse e-mail é uma forma de se relacionar com todas as pessoas que estão do outro lado do celular, do computador, de onde é que estejam. Então, vamos lá, professor. É com o senhor que a gente separou aqui vários tópicos, né? E o inicial é aquela relação da Constituição com o meio ambiente, se houve um avanço, se não houve um avanço. Acho que meio bem incipiente desse nosso direito ambiental, né? Bom, em primeiro lugar, Luciana, eu queria dar boa noite a você, parabenizar a Escola de Advocacia, parabenizar o dirigente da OAB, a Cristina, que aí está nos assistindo, o Alberto Campos, que foi meu aluno na faculdade. Muito feliz por tê-lo e vê-lo na presidência e augurar que essas atividades acadêmicas elas se intensifiquem agora. Começou-se pelo motivo errado, mas se deve continuar pelo motivo certo. Ela se tornou mais democrática, mais aberta, as pessoas têm mais liberdade de participação. Então, eu considero que a realização dessas atividades
é fundamental no processo de treinamento de advogados, de atualização, e um instrumento democrático da melhor qualidade para democratizar o ensino, democratizar a participação das pessoas e tornar a OAB cada vez mais inserida na vida dos advogados, com participação intensa associativa, dando à ordem dos advogados a importância que ela tem. Bom, nós estamos no meio ambiente. Você me fez uma pergunta sobre se da Constituinte para cá melhorou, piorou. Eu acho que a gente precisa fazer algumas colocações importantes. Em primeiro lugar, é claro que melhorou. Vamos logo lembrando o seguinte: o Brasil da década de 60, o Brasil da década de 70 e do princípio da década de 80, em primeiro lugar, era um país que estava enfrentando uma ditadura militar. Em segundo lugar, era um país que tinha uma visão desenvolvimentista a partir de uma doutrina econômica altamente comprometida com a utilização intensiva de recursos naturais. Em terceiro, ela era muito descomprometida com a questão ambiental e com as questões dos povos indígenas, dos povos da floresta, quilombolas, ribeirinhos. E quem estudou, como eu, no primário, na década de 60, quando você falava da Amazônia, você falava que a Amazônia era um grande vazio demográfico. Pelo amor de Deus, as pessoas eram invisíveis na Amazônia. Então, havia uma invisibilidade humana na Amazônia, especialmente dos povos da floresta, mas também dos milhões de habitantes das áreas urbanas que tinham necessidades que precisavam ser atendidas. Então, eu acho que essa visão, inclusive equivocada da Amazônia, levou a uma série de políticas públicas equivocadas. É claro que a gente tem que olhar o passado com aquele hindsight effect, né? O privilege, com aquele privilégio do olhar de retrovisor. A gente não pode ser profeta do passado, nem engenheiro de obra pronta. A gente tem que entender que havia erros também na concepção de desenvolvimento naquela ocasião. Mas, obviamente, que o Brasil tinha erros muito graves com relação a isso. E tanto nós tivemos problemas sérios de ocupação da Amazônia, de processos de colonização dirigida, de venda de terras públicas e ocupação de terras públicas, da criação de hidrelétricas, enfim, e esse para falar da Amazônia, fora aqueles que existiam lá no sul do país. A gente não pode esquecer que nós tínhamos uma das áreas urbanas mais deterioradas em São Paulo, que era Cubatão, inclusive com mulheres grávidas, com filhos tendo problemas genéticos gravíssimos, abortos em série, velhos com problemas respiratórios, intensificação dos casos de câncer de pulmão. Então, nós tínhamos uma situação muito complicada, sob o ponto de vista ambiental. E isso, obviamente, também se refletia aqui de maneira muito grave na Amazônia. Essa questão do vazio demográfico que eu falei, inclusive, era a base de um processo de ocupação da Amazônia que se chamava PIN, Plano de Integração Nacional, ou seja, um programa que tinha um slogan, terra sem homens para homens sem terra. Qual era a ideia? O Brasil tinha terra demais na Amazônia, gente de menos na Amazônia. Então, vamos tirar as pessoas que estão no Paraná, que estavam em Goiás, e levar para cá. Vamos levar para a Amazônia, porque essa gente precisa ocupar uma terra que é um vazio demográfico, isso aliado a um problema de doutrina política, de afirmação soberana da Amazônia. A Amazônia é nossa, ninguém toca na Amazônia, a Amazônia é dos brasileiros. Então, esse tipo de psicose com a proteção da soberania da Amazônia, que em alguns casos era até correta, mas havia, obviamente, um excesso, acabou gerando esse tipo de coisa. Pois bem, quando você tem a Constituinte, o Brasil, olhe bem, em 81, nós tivemos a primeira lei da Política Nacional de Meio Ambiente. E era uma lei extraordinária. Era uma lei é uma lei fantástica. Se você observar grande parte do que estava na legislação ordinária de 1981, está reproduzido, de certa maneira, na Constituição de 88. Agora, onde é que tem uma curiosidade histórica, Luciana? Em 1981, nós ainda estávamos na ditadura militar, na última presidência, a presidência do João Batista Figueiredo. Então, por que será que um regime militar, que naquela ocasião era ligado a um processo, a uma doutrina desenvolvimentista,
sem grandes preocupações ambientais, fez isso. Por que ele fez esta lei? E essa lei tão fantástica? Tem várias explicações. A mais provável, o Brasil estava sofrendo pressões internacionais muito sérias dos organismos internacionais para aumentar a proteção na Amazônia. Já estava acontecendo esse problema. Nós estávamos enfrentando a pressão internacional dos escândalos relacionados a Cubatão e outros ambientes urbanos altamente contaminados. Então, a resposta que foi dada, de certa maneira, foi essa lei. Mas o direito ambiental, ele tem uma característica, Luciana, que é uma das coisas mais maravilhosas do direito ambiental. O direito ambiental, ele é um direito democrático. Claro, todo direito ele só sobrevive na democracia. Mas nenhum deles é tão carente do calor democrático do que o direito ambiental. Por quê? Porque ele precisa de educação. Você não faz direito ambiental sem educação popular, sem participação cidadã. Você não faz sem processo de participação popular em audiências públicas e manifestações. Isso tudo faz parte da democracia. Em terceiro lugar, você precisa de informação, clareza, transparência. As coisas têm que estar disponíveis para o cidadão de uma maneira clara, de sorte que ele possa ler, avaliar e exercer a cidadania. Então, você vai ver o seguinte: em 85, no processo de redemocratização, é quando efetivamente começa a ampliar a importância do direito ambiental no país. Nessa ocasião também já se tem a Lei de Ação Civil Pública, já estava o Sarney no poder, já não estava mais o candidato militar, que havia perdido a eleição direta, e você entrou no processo de constituinte. Um processo de constituinte que também tem uma outra curiosidade histórica. A ordem, no primeiro momento, foi muito contrária ao processo da forma como ele estava sendo feito, porque a ordem defendia, naquela ocasião, uma constituinte exclusiva, e foi convocada uma constituinte congressual, mas que deu conta muito bem do seu papel de canalizador, de canal das aspirações brasileiras. Então, aí, no processo constituinte, houve uma participação muito intensa de organizações não governamentais, de órgãos de classe. A OAB teve uma participação decisiva no processo constituinte e nós criamos uma Constituição que é cheia de defeitos, todos, claro, ela é uma obra humana. Ela teve que ser alterada em vários momentos, sim, sem dúvida teve, mas ela é da natureza dela a permanência e a mutabilidade. Ela tem um sentido de permanência, de querer preservar-se o mais possível, criando quórums especiais para sua alteração, mas prevendo a possibilidade dessas alterações, que são democráticas também. Claro, natural. A evolução, as mudanças, é natural. Absolutamente natural. Então, o que você tem? Você tem uma Constituição que dedica um capítulo do artigo 225 ao meio ambiente. O processo de constitucionalização do meio ambiente no Brasil foi um negócio fantástico. Quer dizer, eu volto a dizer, muitas das coisas estavam lá na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 81, mas alçar esses princípios e essas normas à dignidade constitucional deu a elas uma importância, um peso, porque elas não mais eram simplesmente regras de direito comum, claro, que são importantes e devem ser respeitadas democraticamente, porque vem do único órgão legitimado para fazer lei, que é o parlamento. Mas é fato que, quando você eleva a dignidade constitucional dispositivos relacionados ao meio ambiente, você influencia em 3 níveis. Você influencia no nível da formulação das políticas públicas, porque você deve observar os princípios constitucionais. Você trabalha no nível da execução das políticas pelo executivo e você trabalha no processo judicial, no momento que a própria decisão judicante, a norma individual, como falava o Kelsen da sentença, né? A norma individual, ela passa também a sopesar os princípios, os preceitos constitucionais na distribuição da justiça. Então, afetar a criação
no legislativo, a formulação da política pública e a própria produção da norma individual teve um papel fundamental na fortificação, na musculatura que foi conferida para o direito ambiental. E de lá para cá, nós temos melhorado. Desculpe que eu falo demais. Nada, imagina. Eu achei muito interessante, professor, você ter colocado, porque às vezes quando a gente fala direito ambiental, como nós estamos na Amazônia, a gente se refere e já atenta para a questão do direito ambiental na Amazônia. E aí foi legal começar a falar, e é inevitável a gente associar a nossa região. E aí tu falaste uma coisa importante, nós temos outras questões ambientais, o exemplo de Cubatão, questões do Sul, né, que o direito ambiental perpassa por tudo isso. E um outro ponto bacana também, tu estás falando toda essa musculatura, toda essa fortificação que a Constituição trouxe ao direito ambiental, que é algo inerente à nossa formação jurídica, né, à história jurídica do nosso país. Tudo aquilo que se coloca numa norma já ganha importância, no ordenamento jurídico já ganha importância. Se é colocado num texto constitucional, o nível de relevância com certeza vai ser muito mais elevado. E isso aí fortalece o direito ambiental como um todo, como os instrumentos que a gente pode utilizar do direito ambiental também. É isso, Luciana. E quando você me perguntou, teve mudança? É positivo ou negativo? É positivo. É claro que nós demoramos muito, por exemplo, para criar algumas normas que regulamentassem dispositivos constitucionais. Vamos lá. Demoramos 15, 20 anos para ter a Lei Complementar 140, que hoje substitui em larga medida a Resolução 237 do CONAMA, né? Que cuida, por exemplo, das competências entre os vários entes da administração federal, que cuida, por exemplo, da possibilidade da realização de consórcios e de delegação de competências ambientais entre os diversos entes federativos, União, Estado, município. Então, nós ainda estamos enfrentando uma série de coisas, mas temos sim avanços. A lei de crimes ambientais é uma lei importante que veio, ela tem problemas, ela tem o que eu considero normas penais de conteúdo muito pouco definido para você identificar o tipo, muitas normas criminais de mera conduta. Olha, eu sou um péssimo aluno, fui um péssimo aluno, sou um péssimo estudioso de direito penal. Estou me metendo aqui no que não entendo. Daqui a pouco eu apanho de alguém aí que seja penalista. Mas, de qualquer forma, voltando à nossa Constituição, eu queria chamar a atenção assim, que o artigo 225 da Constituição, que não foi fácil de redação, teve muito vai e volta, teve a inspiração de 81, mas ele concentra coisas maravilhosas. O artigo 225, por exemplo, cria um conceito que é muito debatido, mas que tem uma importância a ser considerada, que é o diálogo intergeracional. Quer dizer, a utilização, a noção de que nós somos utentes, que nós somos usufrutuários dos bens ambientais, mas que nós temos também o dever de transferi-los para aqueles que vão nos suceder. Nós recebemos dos nossos antepassados e passaremos aos nossos pósteros e devemos passar com a máxima condição de utilização e fruição de forma a assegurar a vida na Terra. Então, essa questão de solidariedade intergeracional, ainda que muito debatida, é muito importante. A outra questão, uma noção de bem comum, que está lá, que o meio ambiente é o bem comum do povo. É bem comum do povo, mas ele escapa daquela noção de bem de uso comum do povo que está no Código Civil. Ela transcende essa condição e passa a alcançar um aspecto de imaterialidade pela detenção coletiva da fruição do bem. Isso passa, por exemplo, não só pela beleza das arquitetônicas ou naturais que nós temos, e o meio ambiente também alcança essa condição, mas a fruição do ar limpo. A fruição do ar limpo é um bem de uso comum do povo. Todos nós temos direito ao ar limpo. Então, você tem uma outra coisa que eu considero importante dentro do artigo 225 da Constituição. Olha bem, Luciana, ele diz que a proteção do meio ambiente é dever do Estado, mas é também dever da sociedade. Ou seja, ele obviamente, acaba com uma discussão ideológica se o Estado pode estar de mais ou de menos dentro da regulação do meio ambiente. Não. Há uma previsão da obrigatoriedade da intervenção do Estado
na parte regulatória dentro da questão ambiental. Isso é inevitável. E, inclusive, no exercício daquela atividade de command and control, comando e controle, norma e fiscalização. Então, isso aí está claro. E tem também as questões regulatórias, como essa que nós estamos discutindo, da mineração, do saneamento básico, assim por diante. Mas ele confere e atribui à sociedade um dever de cuidar do meio ambiente. Olhe que isso tem um viés extraordinário sob o ponto de vista de exigir da sociedade que ela participe da questão ambiental. Então, a questão ambiental não é algo distante, abstrato, que não nos diga respeito. Traz também uma outra frase que os americanos gostam muito, aquele negócio do act locally, think globally, act locally, né? Pense globalmente, mas haja localmente. Eu tenho que me preocupar com os problemas das calotas polares? Sim, claro que eu tenho. Mas eu tenho que cuidar também do lixo da minha casa. Então, eu tenho que... A vinculação entre o discurso descompromissado e meramente teórico e o exercício efetivo da proteção ambiental. Então, eu acho que esses pontos, às vezes, passa desapercebido por nós, sabe? Passa um pouco desapercebido. E voltando para a questão da democracia, Luciana, para encerrar essa parte, a gente estava falando que nenhum direito talvez seja tão carente da intervenção democrática, ou do ambiente, da ambiência democrática para sobreviver. Se você observar as normas ambientais que existiam antes de 85, de 88, elas existiam, mas a eficácia delas era muito limitada. Era quase como se elas tivessem sido colocadas num estado de suspensão anímica, esperando as condições objetivas da sociedade para que ela se manifestasse plenamente. E as condições objetivas vieram com a redemocratização. Vieram, perfeito. E esse fator real de poder, né? É o fator real de poder. E muito bacana, Nada, a questão da solidariedade que você está colocando, que tanto a gente está falando nesse momento de isolamento, porque a gente precisa da solidariedade nesse momento, mas a gente vai para as redes sociais e vê muitas pessoas no discurso, mas na prática, localmente, agem de forma diferente. E para a questão do direito ambiental, isso é essencial, porque eu acho no ponto da questão do lixo, né? Que é importantíssimo que a gente tenha esse cuidado. Até vi um post um dia desses, muito engraçado não, mas muito que me fez refletir. Uma família que estava com Covid e eles se preocuparam em informar os lixeiros que no lixo deles eles colocaram vários reforços no lixo e uma plaquinha, um papel dizendo que eles terem cuidado dos lixeiros porque a família estava infectada. Olha que exemplo de cidadania, de solidariedade, que é o mais importante, né? O cuidado com aquele profissional que estava ali e atingindo e atendendo. E até aqui a doutora Gilmara, que está participando aqui com a gente, ela colocou um comentário exatamente do que tu estavas falando, professor, que o mais importante aqui do direito ambiental, um dos princípios mais importantes é a questão da intergeracionalidade, da preocupação da gente cuidar, manter, para garantir que os nossos próximos tenham esse privilégio de usufruir. Não apenas o ar saudável, não apenas as florestas, os mares, os rios, mas os patrimônios históricos, os prédios arquitetônicos, tudo isso engloba esse grande direito ambiental. Perfeito. E aí, o outro tópico que a gente combinou de conversar é sobre o desenvolvimento sustentável, né? Que é um tópico que eu acho tão interessante, que eu estudo com meus filhos na escola, estudei na escola o desenvolvimento sustentável, e a gente prega isso, tem que ter o desenvolvimento sustentável, e é possível. E eu achei bacana tu colocares, é possível esse caminho? É possível realmente a gente ter o desenvolvimento sustentável ou precisa rever a forma de produção, rever a forma da economia, né? Achei bem bacana esse debate. Vamos lá. Eu só sei falar fazendo digressão. Então, eu faço a digressão até que alguém me puxa para o debate principal, senão eu vou embora, né? Então, eu vou começar falando para ti o seguinte. A questão ecológica, a questão do debate ambiental e a questão do debate economia e meio ambiente, ela não é nova. Ela não é nova. Se você observar, você pode retrotrair ao inglês Thomas Malthus, que criou a teoria
malthusiana, de que a população cresceria em progressões geométricas, enquanto que os alimentos e as produções que eram necessárias para a sobrevivência na vida da Terra cresceriam em progressão aritmética. O que ele quer dizer com isso aí? Pessoal, ia chegar num momento onde, obviamente, a pressão da densidade populacional seria tamanha que isso implicaria na necessidade de uma revisão dos processos de produção, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, uma revisão da questão do crescimento demográfico, inclusive com imposições de uma série de restrições ao aumento das famílias. Então, isso vem daí. Isso, você soma isso à teoria do David Ricardo, da teoria dos rendimentos decrescentes. Você já viu que eu gosto de economia também, né? Eu tenho esse problema porque eu estudei economia também, quando eu estudava direito e economia. Depois larguei a economia porque, enfim, por uma série de razões. Então, a teoria dos rendimentos decrescentes, ela também mostra que quanto mais fatores de produção você ficar aplicando dentro de uma terra, por exemplo, chega no momento que ele absorve ao máximo, e quanto mais você coloca de fator de produção lá, não vai resolver, porque fatalmente vai tender ao decrescimento. Por outro lado, a questão de ver a natureza, de proteger a natureza, ela também não é nova. Se você for nas ordenações, você vê a proibição do corte das videiras, a proibição do corte das árvores, mas não era com aquela noção da proteção do direito transindividual. Ela estava muito ligada à proteção da própria produção econômica, muito mais ligada à economia do que ligada realmente à proteção ambiental. Quando você chega... só para te dar um exemplo, e isso mostra uma diferença entre o ambientalismo que se pratica no Brasil e o ambientalismo que se pratica, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. Os americanos, já no final do século XIX, criaram o Parque de Yellowstone. Já havia zonas ambientais protegidas na Europa. Mas qual era a lógica disso? Sabe qual era a lógica, Luciana? Era a lógica do ambientalismo contemplativo, daquele ambientalismo de integração homem-natureza, de manter aquilo preservado e intocado. O homem não estava nesta equação. O homem só entra na equação lá pela década de 70, que nós vamos já lembrar, nesse passeio aí de décadas que eu estou fazendo. Sim. Quando chega na década de 60, você começa a ver, sim, um movimento ambientalista muito mais forte. Quem começa, em primeiro lugar, esse movimento ambientalista? As empresas. As empresas que criaram um grupo de estudo que foi chamado Grupo de Roma, que trabalhou junto com o MIT, e eles revisitaram a questão da economia e do meio ambiente do planeta e escreveram um livro muito importante chamado Limits to Growth, Limites para o Crescimento. O que é que eles faziam? De certa maneira, revisitavam teorias malthusianas e insistiam com a necessidade de você fazer uma série de restrições para ampliação da demográfica do planeta. Ao lado disso, havia movimentos, sim, ambientalistas. Eu adoro mostrar livros que mudaram a história da humanidade, de certa maneira. Este aqui é um deles. Chama-se Silent Spring, A Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, contra a utilização de defensivos agrícolas, o TNT, na verdade, nos Estados Unidos. Ela começa discutindo uma ideia hipotética nos Estados Unidos, onde um dia todos acordam e há um silêncio absoluto. Por quê? Porque a natureza morreu. Os pássaros morreram, os insetos morreram. Então, houve um silêncio dentro da... Então, esse livro teve uma importância enorme para o movimento ambientalista, como também teve Limits to Growth. Tá? Então, o que acontece? Durante muito tempo, e a gente tem que ter cuidado com essas coisas do limite do crescimento e esses controles, porque muitas vezes eles geram posturas muito antidemocráticas. Muito! O fato da gente defender uma coisa boa não dispensa que a gente a defenda da maneira democrática adequada. Porque, neste caso, a forma é decisiva
para a validação ética do resultado. E então a proteção democrática é o caminho do qual nós não podemos nos afastar. Se você pegar na década de 30 o Código de Proteção Ambiental usado pelos alemães, fascistas, nazistas, está lá. E tem coisas extraordinárias na proteção da natureza. A que custo? Então nós temos que ter muita cautela quando a gente fala. Os controles de natalidade na China, os controles de natalidade na Índia, tudo isso a gente precisa estar atento, porque atrás até de algumas propostas que poderiam ser importantes, podem conter elementos fortemente antidemocráticos. Então, quando você constrói, a partir da década de 70, este conceito de desenvolvimento sustentável, o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento sustentável é a coisa mais difícil. Todo mundo concorda, ou quase todo mundo concorda, mas ninguém sabe explicar com clareza quanto significa. Tá, parece aquela história daquele ministro da Suprema Corte americana que perguntaram a ele: defina pornografia. Ele dizia: não sei conceituar, mas eu reconheço quando eu vejo. Então, o que acontece? Todo mundo fala de que conhece desenvolvimento sustentável, mas tem muita dificuldade de caracterizar o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável se baseia num tripé, né? É um tripé social, é um tripé ecológico e é um tripé econômico. Ou seja, você tem o desenvolvimento sustentável como resposta à necessidade de crescimento da economia e preservação da natureza, dizendo que as práticas sustentáveis são aquelas que são ecologicamente apropriadas, sustentáveis, socialmente justas e são economicamente viáveis. Se você observar, há uma noção muito clara. Eu só sei que alguma política está correta e é sustentável sob o ponto de vista ambiental se ela for socialmente justa. Ou seja, ela precisa ter uma repercussão social, ela não pode ser feita, por exemplo, à custa da dignidade do trabalhador. Ela não pode ser feita à custa do trabalho escravo. Ela não pode ser feita à custa da destruição da natureza, porque aí vem o segundo pilar. Ela tem que ser ecologicamente apropriada. Não é isso? E no final das contas vem o elemento econômico. O elemento econômico, quer dizer, tem que ser economicamente viável. Eu posso falar de tecnologias que seriam maravilhosas em termos de serem amigáveis para o meio ambiente, mas elas ainda são economicamente inviáveis. Ou seja, elas são uma boa tecnologia, provavelmente serão a tecnologia do futuro, mas ainda não podem ser aplicadas, ou porque o seu custo é proibitivo, a extensão não é suficiente para atender as necessidades. Então, essa é da conjugação desses elementos que você tem o conceito de sustentabilidade. Agora, olhe bem. Hoje, quando a gente fala em proteção do meio ambiente e utilização do desenvolvimento sustentável, é preciso que a gente tenha sinceridade quando debate o conceito. Você é ou não é favorável ao desenvolvimento sustentável? Por quê? Porque, obviamente, existe também um debate ideológico em torno disso. Tem pessoas que acham que não deve ter, a iniciativa privada é um mal em si mesma. Por definição, ela é um mal. Segundo lugar, tem uma outra parte que acha que o lucro por si só também é um mal em si mesmo, porque ele parte de uma apropriação indevida do trabalhador, do esforço do trabalhador. Então, ele é a mais-valia tornada dinheiro. Então, o lucro é um pecado. Aí você tem uma terceira turma que diz o seguinte: olha, eu acho que o capitalismo é um sistema insuportável. E esse negócio de desenvolvimento sustentável é papo furado. Isso aí é coisa de um ecoliberalismo. É gente que quer dizer que está defendendo o meio ambiente, mas, na verdade, está defendendo o capitalismo, para criar condições e discurso para a sobrevivência do capitalismo. Ora, se a gente não tem sinceridade naquilo que debate, nós não podemos estabelecer uma conversa minimamente honesta e razoável. Então, nós temos que definir. Nós somos comprometidos com esse conceito de desenvolvimento sustentável? Isto é razoável? Isto é compatível com o sistema capitalista, que é o sistema adotado na Constituição brasileira?
Vou lhe dar um exemplo. Algumas pessoas dizem, não fale sobre ordem, sobre questão econômica e matéria ambiental. A questão ambiental fala de dignidade humana. Sim, a questão econômica está dentro da dignidade humana. Com certeza. Basta ler as resoluções da ONU que dizem que as populações têm direito ao desenvolvimento, Luciana. O direito ao desenvolvimento. Então, a economia ela está dentro do conceito de sustentabilidade. Por outro lado, quando você fala em economia, o meio ambiente está dentro. Não é possível você criar uma atividade econômica se não houver respeito ambiental, se não tiver compliance ambiental. Então, a questão, essas coisas estão umbilicalmente ligadas e todas elas remetem ao princípio da dignidade da pessoa humana. O Pará, Luciana, que tem uma excelente Constituição estadual, cujo relator foi o Zeno Veloso, tinha uma característica que pouca gente observa. Eu até escrevi isso há pouco tempo atrás, junto com um artigo com o João Daniel, sobre este assunto, que vai sair aí em algum lugar, eu acho que a própria Assembleia que vai publicar. No Pará, a questão ambiental estava no mesmo capítulo da ordem econômica, diferente da Constituição Federal. Ela não respeitava essa simetria desnecessária. Ela tratava de ordem econômica e meio ambiente como se fossem faces da mesma dimensão humana que se precisa colocar quando você debate sustentabilidade. Então, pessoalmente, eu acredito em desenvolvimento sustentável, acho que as empresas têm que, e esse é o mundo do futuro, quanto menos judicialização, melhor, quanto mais compliance, melhor, quanto mais negociação e autocomposição de conflitos, melhor. A judicialização nunca foi o melhor caminho para proteger o meio ambiente. Claro que ela é necessária em algumas horas. Você tem aí a atuação competente da Procuradoria do Estado, você tem a atuação competente aí do Ministério Público. Na hora que precisa entrar, infelizmente, às vezes tem que entrar. Mas o caminho a ser privilegiado é o caminho da autocomposição. Pessoal, não vamos nos... Quantas questões ambientais passam décadas sem serem resolvidas. Então, aí, meus caros, essa justiça não é justiça, é justiça negada. E justiça negada é justiça. Então, é injustiça para todos, para o empreendedor, para a população, para o meio ambiente e assim por diante. Então, nós temos que caminhar, e esse período pós-pandêmico pode ser uma lição para isso, de trabalharmos cada vez mais investindo em compliance, cada vez mais investindo em negociação, cada vez mais investindo na possibilidade de você fazer composições. E, às vezes, nós precisamos ter cuidado quando a gente diz assim, eu não posso compor sobre meio ambiente porque ele é indisponível, que acabou gerando a questão lá da imprescritibilidade. Mas, espera aí, quando você pratica um dano qualquer ao meio ambiente, no final das contas, se você tem a obrigação de reparar o dano, você tem a obrigação de recompor o meio ambiente a sua situação natural, como ele era antes de ter sofrido o impacto. Mas, em alguns casos, não pode. E você vai acabar tendo que pagar, ou pelo menos se livrar da obrigação através de instrumentos compensatórios. Então, está na hora de nós começarmos a discutir isto também, tá? Sem que isso pareça um palavrão. Isso não é um palavrão. Então, acho que nós vamos ter um momento muito importante agora, né? Sobre isso, sobre debates, sobre aumento de negociação e assim por diante. Perfeito. Eu vou só ver se eu ajusto aqui. Não sei se quando eu estou falando o áudio melhorou, mas os nossos colegas aqui... Voltamos. Está dizendo que a minha voz está saindo. Luciano. O álcool em gel que a gente... Deixa eu ver se eu tiro aqui a capinha do meu celular. 1 minuto. Melhorou? Tá ótimo. Tá melhor? Ou tá áudio ruim ainda? Não, tá ótimo. O áudio tá muito bom.
Foi? Eles estão dizendo perfeito, melhorou. Deve ser o álcool em gel, gente. De tanto álcool em gel, até o cartão de crédito não quer mais entrar. Bem, então deixa eu fazer um comentário aqui legal, que a doutora Gilmara está super participando aqui com a gente. Aí, antes de tu concluir, professor, ela tinha dito, pergunto ao doutor se o desenvolvimento sustentável é uma utopia para a Amazônia, pois eu acredito nela, mas o que é preciso para alcançá-la? E você concluiu dizendo, eu acredito, né, eu defendo o desenvolvimento sustentável, mas tem que haver a sinceridade, tem que haver a transparência, porque sim, ela é possível de ser implementada. Um abraço ao nosso presidente, doutor Alberto Campos, aqui com a gente. Já foste até mencionado, Alberto, viu? O professor Jorge Alex disse que tu foste aluno dele. Já falou aqui de ti. Obrigada por estar aqui com a gente. Bem, passada essa parte aí, então, do desenvolvimento sustentável, tu deste uma aula para a gente, o pessoal aqui todo elogiando a tua aula, todo esse contexto histórico, o contexto econômico que tu colocas, é fantástico, porque a gente consegue visualizar e ilustrar muito melhor a situação do que chegar aqui e falar o que é o desenvolvimento sustentável por ele próprio apenas, né? Então, a gente fica com uma noção muito mais ampla da situação. E aí, o próximo ponto que a gente ia partir era a questão do marco regulatório, da questão do saneamento, que foi super atual, né? Está super envolvido aí, todos os noticiários, todos os repórteres econômicos falando que isso é uma forma até de chance do Brasil voltar a ter uma retomada econômica, e aí vem toda a tua formação na economia, não tem para onde fugir, professor. E realmente, né, prevê aí um investimento bilionário, 9 bilhões de investimento na área de saneamento, e é uma área que todos nós, apesar de que você vai comentar se é um marco bom, se é um marco ruim do aspecto social, econômico e ambiental, mas é uma matéria, um assunto que nós todos vimos com bons olhos, porque é algo que precisa realmente ser muito investido no nosso país. Quando a gente se depara com aqueles índices de que aqui no Pará, aliás, no norte do país, só 10% da população tem acesso ao esgoto, né? Isso daí é assim, uma crise muito grande, porque aqui na nossa cidade, 10% da população tem acesso a esse esgoto. Isso perpassa por uma questão da saúde, superpassa pela questão da pandemia, superpassa pela dignidade, pelo desenvolvimento de uma região. Então, eu imagino até mesmo que uma notícia desse grande investimento no saneamento, atrai, sim, até investimentos internacionais. Porque, olha, um país que está se voltando à melhoria da qualidade de vida da sua população. E uma população com uma melhor qualidade de vida é uma população que, com certeza, vai ter mais probabilidade de se desenvolver, de se educar, de ter saúde, de ter dignidade. Então, vamos lá para esse tópico aí, que eu estou super ansiosa aqui para te ouvir também. Isso já não era mais nenhuma pergunta, eu já estava gostando era de ouvir as suas ponderações. Ah, imagina! Olha, Luciana, vamos lá. A questão do saneamento no Brasil é aquela história de que a gente fala tanto da questão ambiental gravíssima que nós estamos passando, inclusive com o aumento do desmatamento aqui na região amazônica. Nós temos coisas muito sérias a serem debatidas, mas a questão urbana, do meio ambiente urbano, é dramática. E é dramática a partir de algumas constatações. Quando nós estávamos na década de 30, 20, 30, 40, 30% da população brasileira morava na cidade e 70% no campo. O Brasil era um país agrário. Houve uma inversão. 70% da população está na área urbana e crescendo, e apenas 30% está no campo. Então, se nós temos aqueles problemas todos ambientais do campo, imaginem os problemas das cidades, que foram por uma série de fatores, que vão do êxodo rural, vão da questão da atração econômica mesmo que as cidades exercem nas populações, no fato de que diminuem a atividade mecanizada, pode diminuir um pouco, pode diminuir, impactar a atuação humana no campo, diretamente das famílias. Então, por uma série de razões, cresceu o ambiente urbano. E o ambiente urbano, ele retrata miseravelmente as distorções
sociais que nós temos no Brasil. Então, você vê, por exemplo, quando nós estamos agora num reta de saídas e em função da pandemia, você vê, as pessoas estão estimuladas a ficar em casa, as pessoas estão estimuladas a adotar hábitos de higiene bastante intensos, como lavagem constante das mãos, etc. E você está falando com uma massa da população que não pode ficar em casa, porque não tem recursos para ficar em casa. 2, se fica em casa, distanciamento social lá dentro não existe, porque são casas de um cômodo para morarem 10 pessoas naquele lugar. E 3, num lugar onde elas sequer têm saneamento. Então, você falar de limpeza e lavagem constante da mão, de limpeza e lavagem constante de objetos, chega a ser uma piada de péssimo gosto quando você vê o drama das pessoas que moram nas periferias. Então, aí nós vamos passar a discutir. A lei nova de saneamento ela é importante? Onde está o buzides da questão? Primeiro, nós temos que enfrentar um debate ideológico, privatização ou não de serviços. Porque no Brasil, quem é que presta esses serviços de saneamento, coleta, etc.? Quem é o titular do direito é Estado. o município, não o município, que pode ceder para o Estado e cede através de acordos de cooperação e o Estado presta o serviço, até sem necessidade de licitação por força daquelas licenças que é feita pela 866 em relação às empresas públicas. Sim, não precisa ter Estado. Pronto. Então, você vê o seguinte, a atuação através de empresas públicas na área de saneamento deu resultado ou alcançou minimamente um objetivo de universalização do direito ao saneamento? Não, não é uma verdade. Não é. Eu não estou falando nem sequer de problemas, porque até seria injustiça falar em corrupção, falar de desvios, não é nada disso. Mas vamos falar de uma coisa simples. O Estado tem cada vez menos capacidade de investimento. Olha a maldade, Luciano. Olha só. Nós, advogados, sabemos que o orçamento público é formado por despesa e receita. A despesa é fixada, mas a receita é estimada. Você vai conseguir ou não alcançar aquela meta arrecadatória. Você vê que, recentemente, o Tribunal Federal tomou uma decisão importante, dizendo o seguinte: as transferências proporcionais para os outros poderes se faz pelo valor da receita estimada. Então, mesmo que caia a receita, vai se manter o que foi previsto no orçamento. O que significa dizer que se a transferência era de 3% e a receita cai, a transferência vai passar a ser 10%. Você sabe o que significa? Uma redução grave na já combalida capacidade de investimento do Estado. O Estado brasileiro, infelizmente, nós temos que repensar todas essas coisas. Perdeu-se capacidade de investimento com poupança própria. Não temos. Os recursos são drenados para pagamento de despesas correntes e o resultado disso, em termos de formalização de políticas públicas, é devastador. Então, você pode me dizer: Jorge, isso é conversa porque você acha que o Estado devia estar afastado disso aí. Eu também acho até que deveria estar afastado, porque não tem capacidade de investimento. Não estou falando de competência administrativa, estou falando de capacidade de investimento. Não tem. Isso é fato, né? Não tem capacidade, ponto. Então, vamos ver outras alternativas. Ninguém está entrando em mérito político ou outro. Aí vem a alternativa que você mencionou. Há uma conversa de que, isso eu li no relatório do Tasso Gereissati, que foi apresentado lá no Senado, que há uma previsão de captação de investimentos extraordinária, tá? O que pode implicar e ajudar a recuperação econômica, como você bem colocou. Nós vamos precisar mexer a economia de algum jeito. Mas nós precisamos mesmo estar
na prestação do serviço, este sim é essencial para a dignidade da pessoa humana. Olha, Luciana, aí você tem aqueles mitos. Ah, você está privatizando a água se adotar o novo regime. Mentira, não é verdade. A água continua. Ela tem que ter um preço, ela tem que ser economicamente fixada e, evidentemente, ela continua pública. O que você vai tornar privado é o serviço. Pronto. 2. As empresas privadas vão tornar o preço insuportável para pagar. Está previsto a manutenção da tarifa social obrigatória. Aí tem o terceiro. Não, mas os municípios mais pobres vão ficar fora do sistema, porque nenhuma empresa privada vai querer aceitar prestar serviços nesse lugar, porque não será atrativo. Não, porque tem a previsão de você, no processo licitatório, levar algumas áreas economicamente atraentes e, de contrapeso, levar algumas que, obviamente, não são. 4, você vai ter uma questão regulatória intensa. Agora, se você me perguntar, Luciana, isso aconteceu no resto do mundo? Só para termos uma noção do debate. Berlim, Paris e, salvo engano, Buenos Aires privatizaram e reverteram as privatizações. Não deu certo. Nesses lugares, por exemplo, acho que foi em Berlim ou foi em Paris, que houve uma redução de tarifa de 8% ou 9% quando reverteu para a iniciativa pública. Isso é verdade. O que as pessoas não têm em conta é que, excetuada Buenos Aires, que consegue ter uma situação na Argentina talvez mais complicada em termos econômicos que nós, os outros dois eles têm uma capacidade econômica extraordinária e eles têm condições de fazer face a políticas públicas e investimento nessas políticas, o que eu não tenho certeza que pode acontecer aqui. Onde nós vamos chegar nesse debate? Primeiro, se a gente puder esvaziar a questão ideológica, já seria um grande passo. Segundo, discutir como é que nós poderíamos criar sistemas de fiscalização e acompanhamento. Terceiro, estabelecer metas para as atividades previstas sob pena de perda da concessão ou aplicação de penalidade. Quarto, entender que geração de lucro não é crime. Isso é natural dentro de um processo capitalista. Há um lucro justo e correto que deve ser oferido. Então, se você tomar uma série de precauções, talvez valha a pena a gente tentar este caminho. Eu volto. A gente, às vezes, está debatendo essa questão ambiental de uma forma tão fortemente ideologizada, tão fortemente levada ao confronto. Em muitos casos, de caminhos como se nós estivéssemos na Guerra Fria, voltando à discussão sobre esquerda e direita. Aí você vê uma série de teorias econômicas que, na verdade, nada mais são do que revisitar alguns conceitos de esquerda do passado e alguns papos de mercado que nada mais são do que teorias liberais e capitalistas para enfrentamento do caso. Eu acho que a gente pode construir uma relação muito mais positiva, muito mais participativa, muito mais importante, muito mais solidária, muito mais empática com as pessoas, se nós nos lembrarmos que por trás desse debate, por trás dos nossos pontos de vista, tem uma população imensa sofrendo horrores. Eu não sei, se for melhor a área pública, eu acho que não, infelizmente, não chegamos lá. E eu quero dizer mais, não vai acabar de uma hora para outra o papel do Estado, não, viu, Luciana? Porque só vão licitar os que estão em curso se não renovarem. E daqui a 30 anos. E os processos de privatização vão levar pelo menos 2 anos para ficar prontos. Então, esse papo de dizer que vão vender o serviço a custo de banana não é verdade também, é outro mito. Então, eu acho que a gente precisa voltar para esse debate. Eu estou vendo que alguma coisa eu consegui enxergar, que o tempo está acabando. Faltam 6 minutos. Nós já tínhamos dá para tu concluir, tranquilo. Alguns assuntos para conversar, mas eu vou encerrar essa questão do saneamento básico. Acho que caberia, para discutir o saneamento básico, uma mesa de debate, porque o direito ambiental tem uma característica também extraordinária, Luciana. Não existe direito mais inter e transdisciplinar. Quem atua na área do direito ambiental,
o direito ambiental, para mim, não é apenas uma responsabilidade acadêmica. Eu sou um profissional que atua na área de meio ambiente há algumas dezenas de anos já. Então, eu tenho... Há um fato que é extraordinário. Quando você vê uma reunião, clientes e outras pessoas para discutirem uma ação ambiental, qualquer coisa, você vê advogados falando termos de engenharia civil com a maior tranquilidade, falando termos de biologia, falando termos de recursos hídricos que são de outras disciplinas que não tem nada a ver com direito. Por quê? Porque o direito ambiental é isso. Verdade. O direito ambiental, ele lida com todos esses aspectos. E ele é interdisciplinar dentro do próprio direito. Por favor, o direito ambiental não é um superdireito. Ele não é um direito fora do sistema. Ele é uma parte do sistema jurídico e submetido ao sistema jurídico como um todo. Então, você precisa, para conhecer direito ambiental, você tem que conhecer teoria geral do direito, você tem que conhecer direito constitucional, você tem que conhecer a lei geral de aplicação de normas, você tem que conhecer o direito administrativo, como você lembrou, porque o direito ambiental é o filho dileto ou indileto do direito administrativo. Tá? Então, eu acho que só a discussão sobre saneamento, se você quiser fazer uma live, chame essa gente que conhece mesmo saneamento básico, e esse é um serviço maravilhoso que vai ser prestado para toda a sociedade, inclusive para mim. Perfeito. Aqui todo mundo falando, não acaba a live, faz outra live. Eu acho que é a tia Lucinha Chaves, do NPI, que está falando aqui. Continua, Jorge, tá ótimo. Um beijo, tia Lucinha, ela está aqui assistindo a gente. Chamo de tia porque ela foi uma professora no NPI, então a filha dela era da minha sala, Luena. Foi maravilhoso. Eu acho que tem que ser um curso, né, professor, sobre saneamento. O doutor Luiz Antônio estava aqui nos assistindo, ele fez uma live semana passada, ele é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB. Já fica o dever de casa para a gente organizar um curso agora, numa quarta-feira de julho, para falar só sobre essa questão de saneamento, que eu acho que vai dar um curso maravilhoso e super atual. E atual não só por ser uma matéria nova, mas atual pela questão do momento da pandemia, está diretamente relacionado à questão da saúde, à questão do saneamento, à questão da dignidade. Então, envolve todas essas ponderações que podem ser feitas. Olha, tia Lucinha, um beijo grande, um beijo. Já deixa marcada a segunda live. Olha aí, professor, cobrança. Todo mundo que participou, a Gilmara, que participou aí intensamente, eu mando um abraço, e a todos os outros. A gente não consigo enxergar. Eu sei da Gilmara porque você falou. Certo, que você passou aqui pelo nosso centro, e todos os outros, a Lucínia, que é uma querida amiga, e a todos os que participaram, que deixaram uma parte dos seus fazeres para vir aqui ouvir esse nosso debate. Eu queria agradecer muito a vocês e a você, Luciana, em especial, pelo trabalho feito aí na organização dessa live. E por me puxar para vir para cá, e a Paula Viana, porque eu sou meio refratário. Mas foi muito bom. O doutor Alberto falando, eu tô aqui, tá bem, ele não falou isso aí, ele ficou aprendendo, ó, está dizendo que ele está aprendendo. Todos nós, doutor Alberto, uma grande aula, uma aula de história, de economia, enfim, uma aula maravilhosa e também de direito ambiental. Muito feliz com a sua participação, não podia ser diferente essa participação de tantas pessoas e com tantos elogios, que a gente que já conhece seu trabalho sabe o quão você é capaz e competente, e te agradecer por estar aqui dividindo. Olha aí, Ariane, também sou fã, essa aí é suspeita, Ariane, um beijo, amiga. E os filhos, que são muitos, que têm a obrigação de assistir, né, para apoiar, né, Jordana, todo mundo aqui. Foi maravilhoso. A gente vai organizar esse curso, pessoal, nos aguarde. Amanhã a gente faz a nossa última live com o doutor Alberto, para a gente falar de toda essa mudança que a UAB está na sua reabertura. E aí eu vou divulgar para vocês qual vai ser a nossa programação de julho, que eu disse amanhã é a última live, mas a gente não vai parar, a gente vai continuar com as atividades online, como bem colocou o professor Jorge Alex,
essas atividades online estão sendo maravilhosas para o nosso estado do Pará, porque a gente está conseguindo chegar a toda a nossa classe da advocacia em Redenção, em Jacareacanga, em Santarém, em Marabá, em todos os interiores a gente está conseguindo levar conhecimento, está conseguindo levar capacitação